sou o Denis, agricultor, arquiteto de formação, fazendo agricultura há 10 anos, através da Quinta do Alecrim e agora aqui com esse projeto Hortas da Rainha. Eu sou a Júlia, sou formada em jornalismo, trabalho aqui no projeto na parte de desenvolvimento, atendimento ao cliente e gestão. Nós saímos do Brasil em 2005, vivemos durante 6 anos em Lisboa, trabalhando nas nossas áreas. Um dia apareceu a oportunidade da compra de um terreno em Torres Novas, que era um lugar que nós nem conhecíamos, não tínhamos nenhuma relação de profissional com o campo, mas viemos conhecer, gostamos e resolvemos fazer a mudança de vida. Na verdade, primeira coisa foi apicultura, primeira atividade que o Denis buscou e se interessou foi apicultura. Eu fui estudar gestão agrícola, porque não tínhamos nada a ver com o meio. E aí profissionalmente começamos por aí. Fomos fornecedores biológicos para lugares como Miosotis, como assim, alguns mercados importantes em Lisboa, mas com o passar do tempo nós acabamos por desenvolver mais essa questão do mercado local, que do ponto de vista da escala que a gente vinha trabalhando, sim, era muito mais interessante economicamente fazer essa venda direta, achar esses caminhos de escoamento. Sim. E a gente vem se dedicando muito a isso. E depois a coisa que entrou na sequência, para além de desenvolver essa questão mais de mercado e como criar uma economia, foi aos poucos nós fomos introduzindo o desenho, né, como ferramenta na agricultura, o desenho dos sistemas agrícolas, o desenho dos nossos pomares, o desenho das nossas hortas, etc. A horta que estava na Quinta do Alecrim veio aqui para a Quinta da Rainha, onde foi possível para a gente fazer um desenho próprio para esse lugar, um desenho muito cuidado para desenvolver bem essa questão da horta. E durante esse tempo também desenhar os outros sistemas, estudar a questão da integração dos animais, as galinhas, as ovelhas. De gestão da floresta que nós temos, do montado dos bosques com o pinhal manso, etc., mas todo um trabalho de recuperação e regeneração das ribeiras, das matas à volta das ribeiras, e depois que complementa com o trabalho que nós queremos fazer em termos de agricultura, que é regenerar esse lugar aqui também pela agricultura, ou seja, as várzeas, a própria zona de horta, etc., utilizar os animais, utilizar a dinâmica agrícola para regenerar, ou seja, isso é um trabalho depois que tecnicamente a gente pode falar, mas que testa e documenta o que existe agora, documenta o caminho e daqui a 5 anos, 10 anos vai analisando e avaliando para ver a evolução do processo. Aqui, ontem nós separamos as borregas das mães para poder pôr as ovelhas com os carneiros. Tem que encostar aqui por causa a brisa já está lá grudada nas ovelhas. Depois quando passar só encosta aqui, que é por causa das... Aqui estão as borregas. Depois a questão dos animais entra nesse projeto porque com o passar do tempo nós também percebemos que os animais têm um papel muito importante nesses sistemas, que é na ciclagem de nutrientes ou no fechar os ciclos, né? Por exemplo, aquilo que não se aproveita na horta nem na transformação se pode virar alimento para os animais. Os animais, quando são introduzidos nos sistemas agrícolas, vão, ao mesmo tempo que estão ali a pastar e a controlar ervas, etc., estão também a fertilizar os campos, né? E além, é claro, digamos, podemos olhar para os animais como pequenos tratores, mas que não gastam combustíveis fósseis, pelo contrário, estão aqui a fechar esse ciclo de fertilização. E acho que nesse aspecto é muito importante, numa quinta desse tamanho, com mais de 30 hectares,
animais como as ovelhas, por exemplo, têm um papel fundamental na manutenção desse espaço físico, ou seja, ao invés de estar aqui a usar máquinas para cortar as ervas todos os anos ou fazer coisas inapropriadas como gradar os campos, que é o que se fez aqui com o passar do tempo e que vai degradando o solo. Os animais, pelo contrário, se geridos da forma correta, podem promover uma construção de solo aqui, né? Captura de carbono, agregar nutrientes, etc. Vai na outra árvore, na outra. Vai até aquela lá. Vai assim, isso. Eu acho que uma das nossas preocupações, um dos nossos desenvolvimentos, que é a questão da agrofloresta, ela vem no sentido de tentar minimizar uma coisa que a gente foi vendo ao longo dos anos, que é os anos cada vez mais quentes, ou essas grandes ondas de calor durante o verão, ou muitas vezes picos de temperaturas muito altas durante o dia com madrugadas bastante frias. E a partir de experienciar isso é que a gente começa a ir buscar criar sistemas que possam mitigar um bocado isso. E a introdução da árvore na nossa agricultura vem daí, né? Criar os agrossistemas. E uma coisa que a gente viu na Quinta do Alecrim, com o passar dos anos, foi a diminuição da água, né? Essa aqui é uma zona que a gente faz com uma escala um pouco diferente, que é para o uso do trator, né? Nesse caso, as batatas não tem como colher a mão na escala que a gente precisa. Agora já deve estar mais ou menos na altura da colheita da batata. Aí já está aí umas batatinhas. Elas se calhar ainda podem ficar um pouco mais. Mas pois a mão eu não vou buscar as batatas. Tem que ser aqui uma ferramenta que vem mais a fundo e levanta as batatas todas. Então aí as batatinhas já formadas. Ok, em primeiro lugar a gente entende que a agricultura, a gente chama de agricultura regenerativa porque o nosso objetivo aqui é, ao longo dos anos, causar um impacto positivo nesse lugar, nesse espaço de terra e que são impactos que podem ser medidos, né? Tanto na questão do solo, que é o elemento principal, né? Ou seja, da biodiversidade no solo, da quantidade de matéria orgânica no solo, da capacidade que a gente tem de produzir alimentos e minimizar a necessidade de inputs externos, né? De fertilização, etc. De nos tornarmos mais dependentes de ciclos fechados que podem ser construídos aqui do que ter que ir buscar afora. Então, por um lado, em termos de agricultura, nós temos essa questão da horta, que é uma horta que foi desenhada como um sistema agroflorestal, ou seja, tem árvores no meio daquilo, é algo que vai crescer, que vai criar um microclima, que vai devolver muita matéria orgânica para o solo, a introdução da questão do composto e da compostagem no lugar, né, o desenho desse sistema, que eu acho que é muito importante, da forma como ele é feito para responder à forma que nós necessitamos das tecnologias a serem utilizadas aqui, como essas coisas se integram. E essa ideia de desenhar o agroecossistema é expandida para todos os recantos da Quinta, ou seja, quando nós formos introduzir um novo olival, ele vai ser devidamente desenhado e planeado para a introdução da oliveira, de outras árvores, a introdução dos animais, da mecanização que seja necessária, tudo, né, num pacote de acordo com isso, onde o objetivo é sempre de causar um impacto positivo. Semente aberta é a semente que basicamente tu tens aquelas que são sementes híbridas que elas perdem a viabilidade depois de alguns ciclos, e a semente aberta é aquela que pode ser replantada novamente e guardada para o cultivo indefinitivamente, né? Acho que em termos de vantagens e desafios da agricultura regenerativa, acho que em termos de vantagem óbvia, me parece aquilo que a gente vê no terreno, que é a resposta da biodiversidade, a resposta da qualidade do solo, a resposta que a gente vê na horta, que a gente já tem mais tempo de trabalho, que é a da qualidade das culturas,
né, do bem-estar das culturas, ou seja, culturas que têm menos problemas, culturas que são cada vez mais fáceis de fazer, com menos inputs. E da qualidade do produto. E da qualidade do produto final. E acho que isso hoje em dia já começa a haver estudos que demonstram, né, a riqueza nutritiva dos alimentos que são cultivados dessa forma. Acho que é uma outra aproximação. Eu acho que o desafio aqui passa por questões de cunho do conhecimento, justamente de integração do conhecimento, né, para ir nesse sentido, de cunho tecnológico, como é que a gente escala essa forma de agricultura, o que está ao nosso alcance em termos de tecnologia, e outra que geralmente está de fora da equação, mas que é muito importante, é como é que a economia se adapta para esse tipo de agricultura. Eu acho que hoje é impossível a gente fazer agricultura regenerativa se também não houver uma reestruturação da economia. Hoje nós sabemos que a agricultura, ela, como é, digamos, vou chamar assim, agricultura convencional, ela é uma das atividades que mais causa impactos negativos para as questões climáticas. Então, é obviamente uma atividade que tem que ser alterada. De novo, a gente volta para a questão econômica. A agricultura também, por outro lado, ela acaba por responder a determinadas dinâmicas econômicas, por isso que também é importante reorientar ou reorganizar a economia para que ela também seja regenerativa, para que a agricultura também possa responder a essas demandas. Uau! É assim, como nós já temos 10 anos de Quinta do Alecrim, nós já sabemos que 10 anos é um piscar de olhos. Eu acho que a primeira coisa é isso, parece que é lá na frente, mas não é. Eu acho que aqui com a Hortas da Rainha, a gente vai ter a chance de conseguir, primeiro chegar a muito mais gente do que a gente conseguia na nossa propriedade, com o nosso projeto pequeno. E conseguir envolver mais áreas. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem algumas ambições em termos, mesmo que 10 anos seja um pulo, né, ali na frente, a gente tem ambições em termos de comunidade, em termos de atividades que vão ser feitas aqui e de ter um impacto, sim. Sim, na questão da agricultura, tem a questão da agricultura, em termos de ambição, nós nos vemos daqui a 10 anos como uma referência local ou regional para a agricultura regenerativa.